Sim, tô vendo sim. Sim. Pois bem, o assunto da aula de hoje, eu considero que ele é um dos mais difíceis dentro de ecologia de populações. Em geral, se tem um conteúdo que os alunos não entendem, é essa parte de crescimento populacional. A minha aula do ano passado está gravada, caso alguém queira ver a aula do ano passado, fica à vontade. Mas, originalmente, gente, quando vocês vão estudar a parte de crescimento populacional, essa parte envolve muita matemática. Ela envolve muita fórmula, então tem matemática envolvida, né? Eu já tentei dar uma aula sobre crescimento populacional, tá até no YouTube, mostrando as fórmulas. Caso alguém tenha interesse em ver as fórmulas, pode procurar depois ou pode me pedir o link que eu mando, tá? Mas, para poder simplificar a vida de vocês, eu tentei cortar o máximo de matemática possível, tá? Como esse assunto ele é muito complicado, eu tentei tornar o mais simples que eu pude. Então, assim, até no final dessa aula, ou para quem for assistir online depois, eu queria muito o feedback de vocês, eu queria muito saber se vocês conseguiram entender tudo que está envolvido por trás do crescimento populacional, tá? Porque, como eu falei, esse tema ele é muito, eu acho ele difícil. Eu tentei desconstruir, digamos assim, todas aquelas fórmulas, mudar por imagens e outras coisas. Então, depois eu queria um feedback de vocês para ver se vocês vão entender os conceitos ou não, se as fórmulas fazem tanta falta assim ou não, se vocês vão entender os gráficos ou não, tá? Isso é importante para eu poder melhorar para os próximos anos, tá certo? Acho que eu já assustei vocês, né, falando de matemática. Já, principalmente eu. Não, mas é por isso mesmo que eu já tentei cortar o máximo possível de... Acho que não vai ter nenhuma fórmula nessa aula. E aí eu não sei se eu cortei coisa demais ou não. No final da aula a gente descobre. Pois bem, ontem, na nossa aula de ecologia de populações, a gente estudou a história de vida, né? Então a gente estudou as características intrínsecas do indivíduo, a gente estudou, por exemplo, a reprodução, como que o indivíduo reproduz, quanto reproduz, se ele vai reproduzir cedo ou tarde. A gente falou brevemente sobre as curvas de sobrevivência, se o indivíduo vai viver muito tempo ou pouco, se ele vai morrer mais quando o indivíduo é jovem ou vai morrer mais quando o indivíduo está mais velho. Então, a história de vida envolve basicamente, né, componentes associados à reprodução e mortalidade. Aí, na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver como esses componentes associados à reprodução, mortalidade e outros aspectos da história de vida, eles podem afetar o crescimento de uma população. Então, aqui eu coloquei uma imagem de um globinho, eu estou fazendo uma representação de populações humanas, tá? Então, aqui a gente vai ter populações humanas migrando, morando em vários lugares. O que será que vai afetar o crescimento dessa população? Será que uma população ela pode crescer indefinidamente? A gente pode pensar numa população humana, que eu acho que é um pouco mais fácil para a gente, né? Ou a gente pode pensar em populações de animais, de plantas. Eu usei a mangueira ontem como exemplo, né, o pé de manga. Vocês acham que uma população de manga, por exemplo, pode crescer indefinidamente? Vocês acham que a população humana pode crescer indefinidamente? Então é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção, essas são as duas perguntas norteadoras da aula. Pois bem, como que a gente estima o tamanho de uma população? A gente já falou na primeira aula, né, sobre a abundância das populações. Usualmente, a gente usa a abundância para poder estimar o tamanho de uma população. Então, o que a gente faz? A gente pode ir numa área e contar quantos indivíduos tem lá. Tá? Tem atualmente um projeto com boto, com
com o boto cor-de-rosa. Até tem um projeto do pessoal lá de Manaus, lá do... Eu esqueci o nome do Projeto Mamíferos Aquáticos do INPA, que eles vão para o campo, por exemplo, eles vão para áreas de lago ou para áreas de rio e eles contam quantos botos tem lá. O professor Waldner está fazendo uma coisa parecida agora no Baixo Rio Branco. É ele, junto com algumas pessoas do ICMBio e outros pesquisadores, eles estão indo para o Baixo Rio Branco e estão lá contando quantos botos tem lá. Tem gente que faz isso com onça também. Com onça você consegue estimar o tamanho populacional. Por quê? Só uma curiosidade sobre onça, né? Vocês sabiam que aquelas manchinhas das onças, elas são manchas únicas? Ou não? Quem sabia disso? Eu acho que os alunos do Waldner, em geral, vão saber, né? Os alunos que não são do Waldner, eu acho que não. Eu mesmo fui descobrir só quando eu estava no mestrado e eu achei isso sensacional. Por que isso é interessante? Quando você tem um indivíduo que tem uma mancha única, você pode saber, esse é um indivíduo. Aquele indivíduo tem uma manchinha diferente, então é outro indivíduo. Você pode estimar a abundância de uma população desse jeito. Você pode ir contando. Porém, nem sempre a gente vai poder contar indivíduo por indivíduo dentro de uma população. Vamos pensar em população humana, por exemplo. Vocês acham que a gente consegue contar um por um, pessoa por pessoa? Não. Talvez no bairro que você more e olhe lá ainda, né? Talvez se você for de casa em casa batendo, ô vizinho, quantas pessoas moram na sua casa? Você anota, aí vai na outra casa. Vizinho, quantas pessoas moram na sua casa? Mas assim, para você fazer isso para o município inteiro ou para o estado inteiro, não é tão fácil, né? O mesmo vale para alguns outros grupos de animais. Não tem como a gente pegar e saber exatamente contar todos os indivíduos. A gente às vezes consegue fazer uma amostragem numa área pequena, mas quando a gente está trabalhando numa escala muito grande, como por exemplo, numa escala em nível nacional, por exemplo, não tem como a gente contar todos os indivíduos daquela população. Então, para poder resolver esse problema, os ecólogos eles propuseram na verdade, eles ainda não eram ecólogos quando propuseram isso, mas matemáticos, junto com geógrafos e pessoas que se interessavam em estudar populações, eles propuseram um método para a gente poder estimar qual é o tamanho real de uma população. Quantos indivíduos a gente tem naquela população? Qual é a abundância daquela população? Qual é a abundância de brasileiros atualmente? Vocês sabem? Não lembro. Ano passado eram 212 milhões de pessoas. Deixa eu ver agora, jogar no Google, tempo real. Tamanho da população do Brasil. Está em 212 milhões ainda. Dados de 2020. Pois bem. Vocês fazem alguma ideia como que a gente pode estimar isso? Qual é o método mais usado para poder estimar o tamanho de uma população? O que a gente pode medir? Já dei uma resposta, né? Existem 4 medidas, gente, que a gente pode usar para poder estimar o tamanho de uma população. Então, são medidas, coisas que você vai medir separadamente. Por exemplo, no caso da população humana, algumas dessas medidas você consegue num cartório. Como, por exemplo, a natalidade. Quantos indivíduos nasceram? Vocês concordam que a natalidade ela pode ser importante para a gente poder saber o tamanho de uma população? Sim, né? Por quê? Porque quanto mais indivíduos nascendo, talvez maior seja a população. Não necessariamente, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas
a natalidade ela é muito importante. E no caso de populações humanas, por exemplo, a natalidade é um dado que a gente consegue ir no cartório e pegar. Ah, nasceram X pessoas, por exemplo, lá na maternidade, lá no centro. Nasceram 10 crianças hoje. Então, talvez a população de Boa Vista pode ter aumentado em 10 pessoas. O que é outra coisa que vocês acham que pode ser importante para a gente poder mensurar o tamanho de uma população, estimar o tamanho de uma população? Imigração. Você sabe a diferença de imigração e emigração? Ou vocês confundem? Se vocês confundirem, não tem problema, tá? Muita gente confunde o que é imigração e emigração. Isso é importante para a aula de hoje, porque a gente vai precisar considerar tanto imigração quanto emigração. Imigração é o ato de indivíduos de uma população mudarem de um local para outro, mudarem de uma população para outra. Aqui em Boa Vista a gente teve um fenômeno migratório nos últimos anos, então diferentes populações saíram lá da Venezuela e imigraram aqui para Boa Vista. Então a gente tem muitos imigrantes. O que esses imigrantes fizeram com o tamanho populacional? Eles fizeram aumentar o tamanho populacional em Boa Vista. Vocês não concordam? Sim. A cidade aumentou muito, né? O tamanho da população aumentou. Por quê? Bastante. Porque a cidade está recebendo imigrante. Tem imigrantes de outros lugares também? Tem. Boa Vista, na verdade, é resultado de imigração, né? Então, atualmente a gente tem os venezuelanos, predominantemente, que estão imigrando para cá, mas também a gente vai ter pessoas do Haiti, muitas pessoas do Haiti que vêm para cá. Esqueci o nome do outro país. Senegal não vieram tanto para cá, é mais para outros estados brasileiros, tá? Mas, por exemplo, Boa Vista recebeu muito imigrante do sul, pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, do Paraná para cá, pessoas que vieram do Maranhão, pessoas que vieram do Ceará. Eu acho que é predominantemente esses 4 estados, né? Se eu tivesse que elencar: Maranhão, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, populações desses estados imigraram para cá, o que fez com que aumentasse o tamanho da população de Boa Vista, tá? Então, estou falando desses fatores que podem fazer com que podem colaborar para o tamanho da população, né? Natalidade e migração. Natalidade e migração, elas fazem aumentar o tamanho de uma população, né? Porém, ao mesmo tempo que tem gente nascendo, que tem gente chegando, tem gente imigrando para cá, eu, por exemplo, sou uma imigrante. Eu migrei aqui para Boa Vista. Ao mesmo tempo que tem gente chegando, gente como eu que está chegando, tem gente que está saindo. E ao mesmo tempo que tem gente que está nascendo, também muitas pessoas estão indo a óbito, pensando em populações humanas, né? Mas o mesmo vale para populações de animais, de plantas, de fungo, tá certo? Ao mesmo tempo que a gente tem que considerar natalidade e imigração, a gente também precisa considerar a mortalidade. Por quê? Porque se por um lado, indivíduos nascendo e indivíduos chegando aumentam o tamanho de uma população, quando a gente tem uma mortalidade, quando o indivíduo morre, o que vai acontecer? Talvez aquela população pode diminuir, né? Ou não aumentar mais. Então, a mortalidade é um fator que a gente tem que considerar. Isso para humano, para animal, para planta, para fungo, para bactéria. E, além da mortalidade, o que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar a emigração, que eu coloquei um imigrante saindo da Itália e indo para outro país. Quando você sai daquele local, você está emigrando. Tem vários lugares, como por exemplo, eu podia ter colocado o mapa da Venezuela aqui.
A população na Venezuela, ela diminuiu nos últimos 10 anos. Por quê? Porque muitas pessoas, elas começaram a emigrar, elas começaram a sair da Venezuela. Então, como o fenômeno de emigração foi muito grande, a população acabou diminuindo muito, tá certo? Então, para a gente poder saber o tamanho de uma população, a gente precisa basicamente desses 4 fatores: natalidade, imigração, mortalidade e emigração. Eu disse que não tinha fórmula, mas tem uma. Então, para a gente poder saber o tamanho da população, o que a gente tem que fazer? Lembra, nascimento faz a população aumentar, né? Imigração também faz a população aumentar. Ao mesmo tempo, quando um indivíduo ele morre, a gente pode ter uma população que está diminuindo. E quando o indivíduo está emigrando, a gente também pode ter uma população diminuindo. Então, assim, para a gente poder saber qual é o tamanho de uma população, a gente tem que somar nascimentos e número de imigrantes e diminuir o número de mortes e de emigrantes, de indivíduos saindo, tá? Desse modo, a gente vai conseguir saber quantos indivíduos a gente tem naquela população. Como que eu consigo esses dados? Bom, dependendo da população que você está trabalhando, por exemplo, populações humanas, é mais fácil. Só você ir no cartório que você consegue saber número de nascimento, número de morte, tá? Imigração e emigração é um pouquinho mais difícil de conseguir, mas não é uma coisa impossível. Então, vocês entendem esses 4 fatores ou não? Tem alguma pergunta sobre isso? Não, professor, eu consegui entender. Só título de curiosidade, dependendo do lugar onde vocês olharem, se vocês forem ler sobre o crescimento populacional no livro do Hickler, no livro do Bagel, eles vão chamar tamanho populacional de N. Então, às vezes, eles vão começar a falar, o N, o N. O N, nesse caso, refere-se ao tamanho populacional. Sempre que vocês verem o N em ecologia, a gente está falando em tamanho populacional. Pois bem, agora a gente já sabe como que a gente pode medir, né, o tamanho de uma população, considerando nascimento, morte, migração, imigração e emigração. Só que aí isso nos leva a uma outra pergunta. Como que eu sei se o tamanho de uma população está se mantendo estável? Será que a população aqui de Roraima está se mantendo estável ao longo do tempo? Como que eu posso saber isso? Existem algumas fórmulas, alguns jeitos que a gente pode usar para poder estimar o tamanho de uma população, tá? Mas vamos pensar primeiro como uma população cresce. Pois bem, aqui, taxa de crescimento populacional. Como que a gente pode, então, estimar como que uma população está crescendo? Como que a gente pode estimar a taxa de crescimento populacional? Quem tem nojo de barata aqui? Alguém tem nojo de barata? Alguém tem pavor de barata? Só das que voam. Só das que voam, tá. Bom, para vocês acordarem, eu resolvi dar um exemplo com baratas. Pois bem, vamos pensar que a gente tem baratas. Vamos pensar que a gente tem uma baratinha. Você sabe como que a população de baratas ela pode crescer? O que pode acontecer? A gente tem uma baratinha e essa baratinha reproduziu, né? Quando a barata reproduz, faz de conta que uma barata ela só tem 2 filhas. Apesar que uma barata pode ter bem mais filhos do que 2, né? Mas, para fins didáticos, vamos pensar que a gente tem uma barata em casa, aquela barata reproduziu e deu origem a 2 baratas que chegaram à idade adulta. Lembra que ontem eu estava até falando, né? Que os indivíduos eles podem botar ovos, mas nem todos os indivíduos se desenvolvem e chegam à idade adulta. Essa baratinha aqui, vamos pensar que ela teve 2 filhas que chegaram à idade adulta. Pois bem, essas 2 baratinhas, se elas reproduzirem de novo,
elas podem dar origem a mais 2 baratas, né? E essas 2 baratas, essas filhas aqui, elas vão dar origem a mais 2, que por sua vez vão dar origem a cada uma vai ter mais 2 filhos. E dessas 16 aqui que a gente já tem agora, cada uma vai ter mais 2 filhos. Vocês percebem como essa população ela vai crescendo muito rápido? Se cada indivíduo pode dar origem a 2 ou 3, e cada um puder dar origem a mais 2 ou mais 3, o que vai acontecer? Essas populações elas vão começar a crescer muito rápido, né? Essa conta que eu estou fazendo nada mais é do que uma das formas que a gente pode usar para calcular a taxa de crescimento de uma população, tá? Então, tem gente que usa as fórmulas para saber quantas... Cada uma dessas... Deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, aqui a gente tem uma geração de baratas. Aí aqui a gente tem a segunda geração. Terceira geração. Quarta geração. Quinta geração e sexta geração. O que os ecólogos costumam fazer é estimar qual será que vai ser o tamanho da população de baratas depois de algumas gerações. Depois de 5 gerações, 6 gerações. Então, para a gente poder estimar esse tamanho populacional, a gente precisa saber qual é o tamanho, quantos filhos um dado indivíduo pode ter. Se esse indivíduo ele tem 2 filhos... Aí cada filho vai ter 2, depois vai ter mais 2, depois vai ter mais 2, tá? Isso que a gente está vendo é o crescimento de uma população. E essa medida, gente, se a gente estimar exatamente qual é o número de indivíduos que nasceram depois de 7, 8 gerações, a gente vai estar falando que a gente vai estar estimando o que a gente chama de taxa de crescimento geométrico ou taxa de crescimento exponencial. Então, o que é essa taxa de crescimento exponencial ou geométrico? É simplesmente o número de indivíduos que nasceram, ou o quanto uma população cresceu depois de 5, 6, 7, 8 gerações, tá? Então, os ecólogos, eles tendem a estimar muito essa taxa de crescimento exponencial, essa taxa de crescimento geométrico, para saber o quanto uma população cresceu. Essa taxa, então, vocês entenderem, é basicamente você pegar um indivíduo, uma população inicial, considerar quantos filhos ele tem e quantas gerações passaram. Essa taxa de crescimento, gente, ela foi proposta por esse senhor aqui, ó. O nome dele é Thomas Malthus. Alguém já ouviu falar do Thomas Malthus? Ele é bem famoso na geografia, na verdade. O Malthus, ele propôs que, no caso dos humanos, a gente ia ter um crescimento que a gente chama geométrico, a gente ia ter um crescimento do tipo exponencial. O que acontece? Aqui tem um gráfico para vocês, deixa eu só explicar os eixos. Ó, nesse eixo aqui, no eixo Y, no eixo vertical, a gente tem o tamanho da população. E no eixo X, ou eixo horizontal, a gente tem o tempo. O que o Malthus propunha? Essa linha aqui, ela representa o quanto a população está crescendo ao longo do tempo. Para o Malthus, as populações elas tendiam a crescer de um modo exponencial, ou seja, elas sempre iam crescer para cima, né? Eu estou usando uma redundância... Como é que fala? Pleonasmo, né? Crescer para cima. As populações elas iam crescer continuamente, como por exemplo aqui no caso das baratas. Vamos pensar aqui, ó. Uma barata vai dar origem a 2, cada uma dessas 2 vai dar origem a 4 baratas ao todo. Essas 4 baratas vão reproduzir, vão dar origem a 8 baratinhas, que vão dar origem a 16, que vão dar origem a 32, tá? Então, depois de 6 gerações, a gente vai passar de uma barata para 16 baratas numa casa.
Isso, gente, nada mais é do que um crescimento exponencial. Então, ao longo do tempo, a gente vai começar com pouquinhos, a gente começa com 1 ou 2 indivíduos, só que esses indivíduos vão reproduzir, 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 e vão reproduzir para sempre. Vão reproduzir eternamente. O que vai acontecer se esses indivíduos só reproduzirem, só reproduzirem, só reproduzirem? Essa população ela não vai parar de crescer nunca. Então, ela vai crescer, 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 passa aqui, sai da minha tela. Tá? Vocês entendem o que é esse crescimento populacional, então? A gente tem 2 indivíduos iniciais que vão começar a reproduzir. Vamos pensar aqui em Boa Vista. A gente tem, na casa de vocês, 4 pessoas. Vamos pensar que essas 4 pessoas vão reproduzir, vão ter mais 4 filhos. Cada um vai dar origem a mais 4 ou 8 pessoas. E assim por diante, essas pessoas vão ficar reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Vocês percebem que essa população ia começar a crescer, 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 crescer? Pois bem, isso é o que o Malthus ele propunha. Ele propunha que as populações elas cresciam desse modo. As populações elas cresciam de modo exponencial ou de modo geométrico. Vocês acham que isso acontece na vida real ou não? As populações elas crescem desse jeito? Oi? Sim ou não? Acho que sim. Pois é, para o Malthus as populações elas cresciam desse jeito. As populações elas iam crescer eternamente. Qual é o problema dessa teoria do Malthus? Não que o Malthus estivesse totalmente errado, mas se o Malthus... Elas vão crescer, mas eles vão morrer, né? Exato, a gente tem que lembrar que tem a migração, a imigração que eu falei, né? Então, assim, se o Malthus estivesse certo, vamos pensar que isso aqui é o planeta Terra que a gente vive. Se o Malthus ele estivesse certo, o que ia acontecer? Gente, as baratas iam reproduzir muito, ia ter só barata no mundo. Eu botei a barata com anteninha só para vocês acordarem. Então, assim, ia chegar um ponto que se as baratas elas reproduzissem tanto desse jeito, essas baratas elas iam simplesmente dominar o mundo. Isso ia acontecer com todas as espécies, né? Então, a gente teria populações infinitas de baratas, de ratos, de coelhos, de pássaros, de árvores. Isso, gente, na vida real não acontece. Por quê? A gente sabe que a gente tem indivíduos que estão nascendo, ao mesmo tempo a gente tem indivíduos que estão morrendo, a gente tem indivíduos que estão migrando, tem indivíduos que estão imigrando, e ao mesmo tempo a gente precisa considerar que os recursos são limitados. O que é recurso? Recurso, gente, é tudo que o indivíduo ele vai precisar para poder sobreviver. Então, por exemplo, o recurso pode ser alimento, pode ser o espaço, pode ser parceiro reprodutivo. Então, assim, não tem comida para todos os indivíduos do mundo, se a população for muito grande. Por exemplo, para os humanos, hoje em dia a gente já passa por um problema de escassez de alimento, né? Em parte é por causa da desigualdade social, mas em parte é porque a população mundial ela é muito grande. Vamos pensar em animais que eu acho que talvez seja até mais fácil. Vamos pensar que a gente tem uma área fragmentada e a gente tem uma população lá dentro. Uma população de onça. Vocês acham que as onças vão conseguir reproduzir infinitamente dentro de um fragmento florestal? Não, né? Por quê? Porque os recursos são limitados. Então, a gente não tem espaço suficiente para as onças circularem lá dentro. A gente não vai ter comida o suficiente para todos os indivíduos. Então, essa competição, seja por espaço, seja por alimento, seja por parceiro reprodutivo, ela vai levar ao quê? Ela vai levar à competição. Tá? Quando a gente tem a competição, o que acontece? Quando a gente tem competição, nem sempre todo mundo ganha, né? Vai ter um indivíduo que vai ganhar e outro indivíduo ele vai perder. Então, assim, apesar da ideia do Malthus
de que as populações elas crescem de modo exponencial, ela está parcialmente correta? Realmente, no início você tem poucos indivíduos, eles vão começar a reproduzir, essa população vai começar a crescer. Porém, o erro, digamos assim, do Malthus foi não considerar a competição em consideração. Foi não considerar a competição e também não considerar que vão ter indivíduos que vão morrer, que vão ter indivíduos que vão migrar, certo? Então, assim, atualmente, os modelos de crescimento populacional, eles consideram a competição, tá? Então, por que a gente precisa considerar isso? Como que é esse crescimento, então, considerando a competição entre indivíduos, considerando que vão ter indivíduos que vão morrer, considerando que tem indivíduos que vão migrar? Como que é esse crescimento populacional no mundo real? Como que os ecólogos acham que se dá o crescimento de uma população hoje em dia? Vamos pensar em coelhinho agora. Vou sair das baratas e vou para um exemplo mais fofo. Vamos pensar que a gente tem 2 coelhos. 2 coelhos chegaram no local e se estabeleceram. Tem só 2 coelhos, tem um espaço grande, então eles não estão... A competição entre esses 2 coelhinhos, vão pensar que a competição é baixa. Porque eles têm muito espaço, eles têm comida suficiente para os 2. Beleza. Só que esses indivíduos, eles vão começar a reproduzir. O coelho, ele tende a reproduzir muito, né? Então, com o passar do tempo, esses indivíduos, esses coelhos vão começar a reproduzir. E a população vai começar a aumentar. Vai começar a aumentar. Depois de poucas gerações, gente, a gente vai ter aquela população que originalmente tinha só 2 coelhos, vai passar a ter um monte de indivíduo que vão estar competindo pelos mesmos recursos. Até esse momento, a gente está vendo uma coisa muito parecida com o Malthus, né? Que o Malthus disse que os indivíduos iam começar a reproduzir, e essa população ia crescer, crescer, crescer. Aqui que a gente vai ter o pulo do gato, que a gente vai ter a diferença da teoria do Malthus para a teoria ecológica atual. O Malthus, lembra, ele não considerava a competição. E a teoria atual, ela considera a competição, ela considera que os indivíduos estão competindo pelos mesmos recursos. Então, eu tenho uma área, eu tenho 100 coelhos, eles estão competindo por comida, por parceiro reprodutivo. Comida, parceiro reprodutivo, o que mais? Pode ter brigas entre eles, enfim. O que vai acontecer? Vocês acham que todos esses indivíduos vão sobreviver? O que vocês acham? Não, nem todos. Então, o que vai acontecer quando você tem muitos indivíduos numa população, nem todo mundo vai começar a ter acesso. E o que vai acontecer? Alguns indivíduos vão começar a morrer, tá? Então, assim, quando a gente chega nesse ponto onde a competição ela é extremamente alta e quando os recursos eles não são suficientes para todo mundo, os indivíduos vão começar a morrer, alguns indivíduos vão começar a ir a óbito. Quando esses indivíduos vão a óbito, a gente fala que a capacidade de suporte foi atingida. Tá? O que é essa capacidade de suporte? Em linhas bem gerais, ela é o máximo que uma população ela consegue suportar, digamos assim. Tá? Toda população, gente, ela vai ter um limite, por exemplo, um espaço. Vamos pensar uma casa de vocês, perfeito. Casa de vocês pode ser um bom exemplo para entender capacidade de suporte. Vocês moram numa casa, vocês moram sozinhos numa casa que tem um banheiro. Ok, né? Não tem competição pelo banheiro, tá tudo ok. Aí, o pai e a mãe de vocês vão morar com vocês. Ok, 3 pessoas para um banheiro, ok, né? E vamos pensar que essa casa tem 2 quartos. Vocês moram numa casa com 2 quartos e um banheiro. Antes vocês moravam sós, ok. Tem mais 2 pessoas, ok. Só que aí vamos fazer de conta que vocês têm mais 5 irmãos. E os 5 irmãos que vocês têm são casados, têm filhos e foram morar com vocês também. Vocês acham que a casa de vocês daria conta com 10 pessoas? Uma casa com 2 quartos e um banheiro é suficiente para 10 pessoas morarem? Não.
Mandava todo mundo pra rua. Né? Vai embora. Pois é. Se vocês tivessem uma casa, um banheiro, 2 quartos e 10 pessoas, o que a gente poderia falar? A gente poderia falar que a capacidade de suporte ela foi atingida. A casa de vocês não suporta 10 pessoas. Talvez se vocês morassem numa casa com 10 quartos, 5 banheiros, até poderia suportar, tá? Mas assim, então, quando a gente chega nesse momento, que a gente chega num limite, sabe? Ou, por exemplo, vocês vão dar uma festa. Eu vou tentar dar outros exemplos, para vocês poderem entender bem o que é essa capacidade de suporte. Vocês vão dar uma festa. Aí vocês chamaram 10 pessoas e compraram 5 fardinhos de cerveja. Ok, 10 pessoas, 5 fardos de cerveja. Vou ser mais gentil, 1 fardo por pessoa. Vocês vão dar uma festa para 10 pessoas, tem 10 fardos de cerveja. Ok, não vai ter competição por cerveja. Só que aí esses amigos que vocês chamaram para a festa, cada um chamou mais 10 pessoas. Quando vocês vão ver, vai ter 10 fardos de cerveja para 100 pessoas beberem. Vocês acham que vai ter cerveja o suficiente? Ou não? Ou será que a capacidade de suporte foi atingida? A gente não vai ter recurso suficiente para todo mundo, né? Então, basicamente isso, gente, é a capacidade de suporte. É basicamente o limite que uma população ela aguenta, sem que os indivíduos comecem a competir e comecem a matar uns aos outros, tá? Seja de fome, seja por briga, tá? Esse conceito da capacidade de suporte ele é bem importante em ecologia de populações, tá? Então, em geral, a gente fala que a capacidade de suporte vai ser aquela capacidade máxima que os indivíduos vão conseguir sobreviver, tá? E que a gente ainda vai ter uma população onde a gente vai ter mais nascimento do que morte. O que acontece? Quando a gente atinge a capacidade de suporte, o que acontece? Os indivíduos estão competindo muito entre si, começa a faltar comida para os indivíduos, então alguns indivíduos vão começar a morrer de fome. Como os indivíduos não estão conseguindo se alimentar direito, o que vai acontecer? Os indivíduos vão parar de reproduzir, então a taxa de natalidade vai diminuir, ao mesmo tempo que a mortalidade vai aumentar. Então, basicamente, isso é a capacidade de suporte de uma população. Tá? Capacidade de suporte é o quanto uma população ela tolera antes que os indivíduos comecem a morrer, seja por fome, seja por briga ou qualquer outro motivo, tá certo? Então, assim, lembra que eu tinha falado que pro Malthus, uma população, ela começava com poucos indivíduos, aí os indivíduos iam reproduzir, a crescer eternamente, né? Atualmente, o que os ecólogos, eles propuseram? Eles propuseram que no comecinho, realmente, Malthus até estava certo. A gente vai sempre ter uma população, ela começa com 2, 3 indivíduos, aí a população ela vai começar a crescer, de fato, crescer, só que vai chegar um ponto que não vai ter comida para todo mundo. No momento que não tiver comida para todo mundo, no momento que não tem espaço para todo mundo, a gente fala que a capacidade de suporte foi atingida. Toda a população, a gente tem uma capacidade de suporte. Toda a população tem uma capacidade de suporte, tá? Então, quando uma população ela atingir a capacidade de suporte, essa população ela vai parar de crescer. E ela vai ter um tamanho que a gente chama de tamanho estável. Por que ela vai parar de crescer? Por quê? Porque apesar da gente ter o nascimento, a gente também vai ter esse D. Nossa, não era D para colocar aqui. Apesar da gente ter nascimento, a gente vai ter muito indivíduo morrendo. Por quê? Por causa da competição. Então, a gente vai ter uma curva de crescimento que tem mais ou menos essa forma de S. Tá? Então, a população ela cresce, começa a crescer. Quando atinge a capacidade de suporte, a taxa de natalidade e mortalidade elas vão ficar mais ou menos igual e a gente vai ter essa curva em forma de S meio que para sempre, tá?
Então, assim, a taxa de crescimento, gente, percebam que ela não é constante. No começo, a população tem, por exemplo, 2 indivíduos. A população é pequena. Então, tem só 2 indivíduos reproduzindo. Só que aí depois esses indivíduos vão ter filhos, esses filhos vão começar a reproduzir, então a população vai começar a crescer mais rápido, mais rápido, mais rápido, e quando atinge capacidade de suporte, vai ter muito indivíduo nascendo, mas vai ter muito indivíduo morrendo. Então essa população, essa taxa de crescimento vai ficar meio equilibrado, sabe? Isso a gente chama de crescimento populacional logístico. O crescimento populacional logístico, ele é a teoria vigente atual sobre como a população cresce. A tendência é que isso aconteça para todas as populações. Toda população tem uma capacidade de suporte. Então, nenhuma população vai conseguir crescer para sempre. Não tem comida para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, para todos os organismos. Então, sempre que a gente atingir a capacidade de suporte, a gente vai ter nascimento, mas a gente também vai ter muita morte acontecendo. Dúvidas? Eu disse que essa aula ia ser difícil, né? Bom, a aula de hoje era isso. O que vocês acharam? Difícil, fácil, mais ou menos? Vão precisar ver a aula de novo? Eu acho que vocês não estão nem mais vivendo. Eu acho que vocês atingiram a capacidade de suporte de vocês. Pois bem, esse assunto, gente, ele é denso. Eu falei que ia ser possivelmente a minha aula mais complexa. Então, assim, sugiro que caso vocês não tenham entendido alguma coisa, essa aula vai estar no YouTube, então assistam de novo, vai lá, faz anotação, faz resumo. Isso vai ser muito, muito, muito importante para você poder entender, pelo menos, mais ou menos, como que se dá o crescimento de uma população, tá? Aí, depois que vocês assistirem minha aula de novo, entender o que são essas taxas de crescimento, eu quero que vocês respondam isso aqui para mim e me mandem, tá? Vocês podem me mandar até segunda-feira. Eu quero que vocês representem, então, para mim, como que seria um modelo de crescimento do tipo exponencial, como que seria um modelo do crescimento do tipo logístico, e depois compare esses 2 tipos de modelo, tá? Falem como que é o crescimento do tipo exponencial, como que é o logístico, quais são as semelhanças entre eles, quais são as diferenças, tá? Caso vocês não tenham entendido minha explicação, reassistam a aula, não consigam entender ainda, vocês podem dar uma olhada no livro do Bagel, podem dar uma olhada no livro do Hickliff também, tá? Na internet tem um monte de material legal, galera no próprio YouTube também vocês conseguem aulas legais sobre crescimento do tipo exponencial e logístico, tá? Eu sei que é um tema difícil, é um tema complexo, porque envolve fórmula, envolve gráfico, mas eu tenho que falar para vocês, porque isso cai em concurso público, isso cai em mestrado, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Falar de crescimento populacional, porque a população cresce ou não. Então, agora, descansem, depois, se precisar, reassiste minha aula, olha o livro do Bagel, do Hickliff e faz o exercício, tá? Eu acho que com isso vocês vão conseguir entender a aula de hoje.